Então chegamos aqui à última aula do nosso CRUD, onde a gente vai excluir os registros. Nós já estamos lendo os registros, criando novos registros e editando registros, só faltou excluir. Então a primeira coisa é acessar o route e criar a rota de delete aqui. Para criar a rota de delete eu vou duplicar aqui. A gente vai usar esse método aqui, delete clientes, e o número do cliente, ou seja, igual o de edição, só que é um delete. Aqui a gente vai ver a mesma coisa que foi aplicada no método de edição, onde a gente substituía o método post por um método específico. No caso da edição era o patch. No caso de exclusão é o delete. Aqui o método eu vou modificar para deletar e vou abrir aqui do lado o controller de clientes. Então o método público aqui deletar e vamos para o formulário agora, ó, a listagem, para a gente ver como é que vai funcionar isso. Então aqui eu já tenho o botão e é aqui que está o truque. Para deletar, para mandar um delete aqui para a rota, a gente vai ter que abrir o formulário. Então nós vamos abrir aqui form, open, passa um array. O primeiro campo que a gente vai passar é o método. O método vai ser delete. O próximo vai ser a URL. A URL vai ser clientes e aqui o ID. Então eu vou concatenar aqui cliente ID. E aqui embaixo fecha o formulário. Tem que editar esse botão aqui também para ele ser submit. Então vamos dar uma olhada aqui como é que está ficando. Vou atualizar a página. O escolhi passou para baixo aqui. Então ele está criando para mim um form, método post. E está passando aqui o método e o token. Que ele vai fazer um post disso daqui lá na rota. A rota vai verificar isso daqui por padrão. Então ela vai verificar esse campo aqui. E se não tiver esse campo aqui nos campos post, ela vai retornar um erro que não existe, a rota. Então por isso que a gente está fazendo desse jeito. Você pode trabalhar, vir aqui, substituir isso aqui por um post e executar um post normal? Sim. Mas aqui eu estou ensinando a trabalhar exatamente da maneira padrão com o Laravel. Aqui uma coisa que eu não gostei é que esse botão ficou para baixo. Isso é por conta do formulário que está aqui. Então para corrigir isso daqui, se você passar um estilo aqui para ele e passar o display como inline, ele vai ficar na mesma linha. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou adicionar um outro item aqui para o nosso array, chamado style, e ele vai ter esse valor. Então, atualizei a página, todos os botões já ficou do lado aqui. Então quando eu clicar aqui ele vai fazer um post. Só que no nosso controller ainda não está fazendo nada. Então a única coisa que eu vou fazer é só procurar se existe esse ID. Se não existir, ele dá erro. Eu vou dar um eco aqui, só para verificar o que está acontecendo, para entender bem. Então eu dei o excluir, ele joga aqui para dar um delete em clientes 21 e cai no OK aqui, ou seja, ele encontrou esse cliente, como sempre. O que nós vamos fazer é o seguinte agora, a gente vai adicionar aqui cliente delete e pronto. É isso. Ele já vai deletar o registro para a gente, porque agora a gente tem que fazer o redirecionamento correto. Então eu já vou copiar aqui a mensagem, que a gente vai passar isso aqui também. Deletado com sucesso. Vai redirecionar para clientes apenas, ou seja, eu quero que ele volte para a listagem. E a única adição que a gente tem que fazer aqui é adicionar a mensagem que ele não está mostrando. Então eu vou copiar essa mensagem do formulário. Vou adicionar aqui antes da tabela. Se tiver mensagem de sucesso, mostra a mensagem de sucesso. Então, repassando o que a gente acabou de fazer. Ele vai dar um post para esse deletar. A rota vai verificar se existe o método delete e o token correto. Filtrou aquilo ali, passou por essa medida de segurança, filtrou ali, ele vai vir aqui, vai buscar o cliente. Se não existir o cliente com esse dele, vai dar erro. Se encontrar, ele vai deletar, passar a mensagem que o cliente foi deletado e redirecionar para a listagem. Vou voltar aqui, atualizar a página e excluir. Então, excluir o cliente 1 daqui. Vou excluir o 4 agora. Então aqui ele excluiu para mim os registros. Obviamente que se fosse num ambiente de produção, você teria que colocar uma confirmação nesse excluir aqui.
Mas isso daí como é uma coisa muito simples de se fazer, também não diz respeito muito ao Laravel, eu vou pular essa parte. Então por aqui a gente encerra o nosso CRUD básico. Ainda falta, tem muito conteúdo a ser abordado, que serão abordados em outras aulas. Por exemplo, nós não fizemos validação dos dados. O Laravel tem como fazer isso, criar as regras de validação dentro dele. Ainda precisamos aprender sobre as relações. É possível você criar a relação de um model com outro model. E isso facilita demais o desenvolvimento. Por exemplo, um cliente cadastrado no seu sistema tem usuários. Você consegue criar essa relação entre os usuários e os clientes de uma maneira bem simples. Já vem todo estruturado para você incluir isso dentro do seu código PHP. Existem os database seeders, que você consegue criar classes que preenchem o banco de dados com templates prontos para você ter registros para trabalhar. Então aqui eu criei o cliente 1, cliente 2, cliente 3. É possível você automatizar a criação desses registros de teste e executar tudo com um comando só. Ou seja, você vai criando essas classes, depois você executa o comando, ele já vai criando para você depois de criar as suas migrações. Isso facilita muito na hora de testar o seu sistema. Tem os comandos e os jobs, que é possível você criar os cron jobs e deixar o Laravel administrar isso para você. Você pode criar comandos personalizados que vão executar ações complexas ou diversas ações ao mesmo tempo. A gente tem os middlewares, que a gente até usou um aqui nas rotas, como padrão que o Laravel já traz. Isso daí middleware é uma maneira, por exemplo, se você não quer que um usuário acesse determinada parte do seu projeto, você poderia usar o middleware como uma validação. Então, só apenas usuários administradores podem acessar o painel administrativo. Então, você cria um middleware para verificar se aquele usuário ele é um administrador ou não. E você inclui isso nas suas rotas ou dentro do seu controller. E se ele não for, ele já não consegue acessar. Então isso já deixa bem estruturado também as regras do seu projeto. Mas todos esses assuntos eles vão ficar para um próximo curso, para não estender muito.